Somos parte de um organismo vivo. Uma cadeia rica e complexa, nutrida por detalhes minúsculos e acontecimentos grandiosos. Nos pulsares desse organismo, podemos reconhecer os fluxos vitais e, olhando a fundo, perceber a interdependência de seus elementos. Nos distinguimos como indivíduos, e isso é maravilhoso. Tão maravilhoso que às vezes até esquecemos que no fundo somos parte desse grande organismo. Nós somos o fluxo. Nossas ações individuais interferem sim em tudo ao redor. Nosso pulsar pulsa o mundo. Nossos movimentos transformam a sociedade e transformam vidas. Somos únicos e, ao mesmo tempo, somos um só sangue. Esse poder transformador está perto, bem ao alcance. O poder de mudar o futuro de um indivíduo, de uma família, de uma comunidade ou de um país. Pois quando você se envolve no simples ato de doar sangue, seja acolhendo, coletando, recebendo ou doando, você se torna parte desse fluxo e pulsa junto com milhares de vidas. Somos únicos e, ao mesmo tempo, somos um só sangue. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Costa. Eu sou professor de hematologia da Unicamp e coordenador do Comitê de Glóbulos Vermelhos e Ferro da ABHH. Serei o moderador dessa muito importante mesa de discussão, esse webinar que nós teremos hoje. Quero dar aqui meu nome, da ABHH e da Chiesi, as boas-vindas a todos que vão participar desse webinar promovido pela ABHH. Eu tenho o prazer e a honra de ser o moderador, como eu disse, e vou aqui apresentar, primeiro, o título do webinar, que é Terapia Transfusional e Quelação de Ferro na Doença Falciforme. E, novamente, aqui eu quero ressaltar o apoio educacional da Chiesi a esse evento. O evento constará de duas apresentações, um pela doutora Mônica Veríssimo e o outro pela doutora Sandra Logetto, e uma outra sessão de discussão sobre o que foi apresentado no final. Eu receberei as perguntas pelo chat da plataforma. Então, agora eu vou apresentá-los a primeira palestrante, a doutora Mônica Veríssimo, que todos conhecem, é hematologista do Centro Boldrini, faz parte do Comitê de Hematopediatria da ABHH e é responsável técnica do Banco de Sangue do Boldrini. A doutora Mônica vai apresentar para nós a palestra Tratamento e Prevenção do AVC na Doença Falciforme. Depois eu apresentarei a doutora Sandra. Doutora Mônica, por favor, pode iniciar a apresentação. Boa noite, obrigada, doutor Fernando, pela gentil apresentação. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o nome da BHH, a oportunidade de estar aqui. E vou falar sobre esse tema tão, como o doutor Fernando disse, apaixonante, que é o tratamento e prevenção da AVC na doença falciforme. Aqui os meus conflitos de interesse. E a gente vai falar um pouco sobre a fisiopatologia da doença falciforme, que todos vocês já conhecem, a questão da oxigenação, ou melhor, da desoxigenação com a polimerização
da hemoglobina S, o eritrócito desidratado, ele vai fazer em forma de foice, falciforme. Com isso, promove uma oclusão das vênulas pós-capilares, existe uma lesão com reperfusão e a vasculopatia, a disfunção endotelial. E nesse momento, então, você vai ter várias características, ou infarto, ou hemólise, ou até liberação dos radicais livres. E vale a pena mencionar que quando a hemoglobina livre ela inativa o óxido nítrico e gera essas espécies reativas de oxigênio, a gente vai ter a questão da doença cerebrovascular. Então é nesse aspecto que nós vamos falar. O acidente vascular cerebral, ele tem um alto risco de recorrência, cerca de 70%, e lembrar que essa recorrência é mais alta nos primeiros 3 anos após o primeiro evento. Pode ser reduzido por transfusão até 90%. Isso foi visto desde a década de 90, nos primeiros trabalhos com Powers, e depois com Scott Horn, até hoje na década atual. Nesse estudo cooperativo da doença falciforme, notou-se, que é um estudo justamente observacional, que 11% dos pacientes com anemia falciforme tinham AVC clinicamente detectado até os 20 anos de idade e 25% até os 45 anos. E lembrar que a gente pode ter a prevenção desse AVC primário ou secundário. Os fatores de risco para o AVC na anemia falciforme já são conhecidos, mas vale a pena a gente mencionar de forma detalhada. O ataque isquêmico transitório prévio, ele tem um risco relativo de 56%, os infartos silenciosos, 14%. Lembrar que quando o indivíduo tem um infarto silencioso, ele tem mais chance de ter um outro infarto silencioso e mais chance de ter um AVC. A síndrome torácica recente também predispõe ao AVC. Quanto mais síndrome torácicas agudas o indivíduo tenha também, ele tem mais chance de ter acidente vascular cerebral. A anemia, a hipertensão, a hipóxia noturna, significando uma queda de 1% na saturação de O2, mais um fator de risco que a gente consegue prevenir o AVC isquêmico. O maior fator de risco é justamente o aumento da velocidade do fluxo sanguíneo nas artérias do polígono de Willis através do Doppler transcraniano. Então, a questão do Doppler transcraniano, a disponibilidade desse Doppler transcraniano para as crianças portadoras de doença falciforme é muito importante, principalmente porque essa validação ela foi feita entre os 2 e os 16 anos de idade. Então, essa validação, a prevenção primária do AVC, que foi o trabalho clássico conhecido como STOP, ele envolveu 130 crianças entre 2 e 16 anos com SS e S-beta 0 avaliados com esse Doppler transcraniano. Se o Doppler era maior que 200, ele era randomizado ou para transfusão ou para observação. E esses pacientes, eles dentro do estudo, eram reavaliados em 24 meses. E o que se viu é que no braço da transfusão, apenas um paciente teve AVC, diferentemente do braço observacional, em que 10 pacientes tiveram AVC. E isso mostrou que a transfusão ela promove uma redução do risco de AVC em 92%. Então é muito importante que se o indivíduo tenha um Doppler transcraniano alterado, que ele seja submetido ao regime de transfusão. Alterado que eu digo acima de 200 centímetros por segundo. Além disso, foi se pensado quanto tempo eu vou manter essa transfusão nessas crianças? Tem um tempo mínimo, tem um tempo máximo? Como é que a gente vai deixar esses pacientes em transfusão regular por quanto tempo? Então surgiu a questão do STOP 2, uma publicação em 2015 pelo grupo do professor Adams, em que 79 crianças foram randomizadas para continuar a transfusão ou para parar após 30 meses do diagnóstico. Lembrar que essas crianças, elas tinham exames de imagem prévios sem lesões estenóticas graves, então elas não tinham estenose, elas não tinham alteração vascular. Houve uma alta taxa de reversão neste grupo para anormal e novos AVCs após a interrupção da transfusão. Isso foi tão impactante que o NIH recomendou que as transfusões continuassem de forma indefinida nas crianças com doença falciforme e com alto risco de AVC. Naquela ocasião, era somente o grupo transfusão versus não fazer nada, observacional. Mas a questão da transfusão, ela envolve os efeitos adversos, a aluminização, sobrecarga de ferro. Então é importante ter uma outra possibilidade, ou o que nós podemos otimizar essa questão da transfusão. E aí,
houve um trabalho publicado pelo grupo do Russell Ware em 2016 no Lancet, que comparou a hidroxiureia versus a transfusão. Então esse trabalho foi chamado TWITCH, é o Doppler transcraniano com transfusão mudando para a hidroxiureia. E interessante mencionar que após 12 meses de transfusão, 121 pacientes com doença falciforme e Doppler transcraniano que tinha normalizado, então era fundamental que o Doppler transcraniano tinha normalizado, eles foram randomizados. 61 crianças continuaram a transfusão, 60 iniciaram hidroxiureia. E foi-se observada essa velocidade do Doppler transcraniano após 24 meses. E o que se observou é que existiu um grupo que normalizou, que manteve-se normal, mas um grupo que teve uma reversão desse Doppler para normal. Então, o que se determinou é que crianças com doença falciforme e alto risco de AVC com Doppler transcraniano alterado, que receberam pelo menos 1 ano de transfusão e que não tenham doença vascular grave na angiorressonância, aí sim a hidroxiureia pode substituir as transfusões crônicas para manter essa velocidade do Doppler transcraniano e ajudar a prevenir o AVC primário. Mas lembrar que a hidroxiureia ela tem que ser mantida na dose máxima tolerada. Então, só quando ela atingir a dose máxima tolerada é que esse indivíduo deve ser retirado da transfusão. O grupo francês, ele fez também um trabalho muito interessante de um segmento a longo prazo sobre justamente o que fazer quando o Doppler transcraniano está alterado e como deve ser mencionado, como que a gente deve usar a questão da hidroxiureia. E esse trabalho ocorreu nas crianças após a triagem neonatal. Então é um grupo precoce, vocês podem ver que a idade média é de 3,7 anos, mas varia de 1,3 a 8,3 anos. E interessante notar que o Doppler transcraniano normalizou após a transfusão em 83,5% dessas crianças. E o que se viu, a dificuldade de normalização desse Doppler transcraniano está diretamente relacionada à presença de estenose, como a gente já tinha mencionado previamente, e esse trabalho mostrou esse dado interessante. Uma outra questão é que, infelizmente, 28% desses pacientes reverteram o Doppler transcraniano para normal. E isso parece estar associado com a presença da estenose e com a reticulocitose no início do quadro, ou até basicamente baseline, no início do quadro. Então, lembrar o que foi a conclusão deste estudo, que a mudança de transfusões para hidroxiureia em pacientes com história de Doppler transcraniano anormal pode ser seguro, desde que o indivíduo não tenha estenose, com controle trimestral do Doppler transcraniano e reintrodução imediata dessa transfusão se a reversão desse Doppler transcraniano ocorrer, para que a gente possa evitar a possibilidade de um acidente vascular cerebral. Então, esse trabalho publicado na Bland pelo grupo francês da professora Bernardin foi realmente muito impactante, porque ele é um segmento longo. E esse outro trabalho, que aqui eu tenho a oportunidade de apresentar para vocês, é do Grupo Mineiro, publicado agora na Revista Brasileira de Hematologia, de 2021, e ele faz um segmento, um follow-up das crianças com anemia falciforme, justamente todas as crianças da triagem neonatal, é um coorte tanto retrospectivo quanto prospectivo de 718 crianças, onde a gente avalia com o Doppler transcraniano e avalia a prevenção, um programa de prevenção primária do AVC. E nesse trabalho, como vocês podem ver, que é o que a gente faz habitualmente, alguns pacientes, se tinha alto risco para o Doppler ou o Doppler era inconclusivo, ele acabava fazendo a angiorressonância. Então, 45 crianças tiveram Doppler transcraniano de alto risco e 9 crianças cujos o Doppler não foi possível ser feito ou inadequado ou tinha a vasculopatia com angiorressonância, eles acabaram entrando nesse estudo, nesse segmento. E a média de idade dessas crianças é um pouco mais velha do que as crianças do grupo francês, 4,9 anos. E aqui vocês podem ver no quadro, na tabela ao lado, são 45 crianças, aí dessas 45, 43 entraram em transfusão, 2 os pais não quiseram a transfusão, e a reversão para o alto risco, para baixo risco, foi muito alta, quase 70%,
e depois disso elas foram colocadas em hidroxiureia e também tem uma população, um grupo de 6 que tiveram reversão do Doppler transcraniano, mas ainda assim 8 crianças permaneceram com Doppler transcraniano de alto risco. E o que vale a pena desse estudo, que é muito interessante, concluiu que realmente o Doppler transcraniano é uma ferramenta viável para rastrear o risco de AVC, com transfusões profiláticas sendo eficazes na redução desse fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, na redução da velocidade e na prevenção de eventos primários. Lembrar que mais de 60% desses pacientes reverteram para baixo risco, e quando a gente conta baixo risco e condicional, chega a 80% das crianças. E dessas crianças, apenas 2 evoluíram para AVC, mesmo após o uso de transfusão profilática e hidroxiureia, mostrando que, eventualmente, a questão da lesão vascular já instalada, nem a transfusão, nem a hidroxiureia conseguem reverter isso, e aí entra na história do transplante de medula óssea, que o trabalho, são grupos que estão avaliando, e com resultados muito encorajadores daqueles pacientes que têm alteração de AVC ou até só com estenose e que são submetidos a transplante de medula óssea quando doador totalmente compatível. Então aqui é muito interessante esse trabalho que eu trago para vocês, porque não é simples manter as crianças em avaliação com Doppler transcraniano e quando está alterado ir para transfusão. Então esse é um trabalho americano mostrando como é que foi nos Estados Unidos a população de pacientes que foram submetidos ao trabalho STOP e STOP 2. Então vocês podem ver aqui 3.835 pacientes, número bem significativo, né, de crianças entre 2 e 16 anos. Desse grupo, apenas 73% foram avaliados nesse trabalho pós-STOP. E por que isso? Porque houve perda de segmento, alguns grupos não quiseram participar, mas o que vale a pena mencionar é que apenas 2% desta população acabou, mesmo em grupos, em equipes que estão treinadas para o STOP, tanto STOP 1 quanto STOP 2, 2% dessas crianças acabaram tendo AVC isquêmico. E o que eles concluíram disso? Que a maioria desses acidentes ocorreram nas crianças nas quais o protocolo STOP não foi implementado adequadamente, cerca de 63%. Tanto devido à falha na triagem com o Doppler, então perdeu o momento de fazer o Doppler de forma adequada, ou até na falha da transfusão, ou seja, o paciente tinha o Doppler anormal e não entrou rapidamente para o regime de transfusão. Então esse estudo confirma que as transfusões crônicas de concentrados de massas podem reduzir o AVC isquêmico nas crianças e adolescentes com doença falciforme e que a prevenção desse AVC requer uma implementação completa do protocolo STOP em centros de tratamento. Então deve ter uma busca ativa dos pacientes, tanto em relação aos resultados do Doppler transcraniano, quanto à implementação num programa de transfusão. Mas quando a criança tem um AVC agudo, como é que a gente tem que fazer? A transfusão de troca, ela está indicada no tratamento inicial, porque ela previne a piora da vasoclusão, embora a vasoclusão pré-existente ela não é revertida. E isso limita a extensão da injúria isquêmica cerebral aguda. Deve ser feita rapidamente, após a documentação ou por tomo sem contraste, ou lembrar que as ressonâncias ou as angiorressonâncias devem aguardar o término da exsanguínea, porque a gente tem que fazer com que essa lesão tecidual se limite. E a meta da exsanguínea transfusão é uma hemoglobina S menor que 30, com uma hemoglobina em torno de 10 gramas por decilitro, mas não chegar a 11, quer dizer, porque a gente tem que ter muito cuidado com a questão da hiperviscosidade. Mas, muitas vezes, num centro, não é possível fazer uma transfusão simples, uma exsanguínea transfusão. Às vezes a gente tem dificuldade de acesso venoso, tem que fazer a prova cruzada de várias unidades, tem que mobilizar a equipe de aféres para eritrocitar aféres. Então, é possível que nesses casos a gente faça inicialmente uma transfusão simples para tirar do risco iminente, para tentar reduzir essa hemoglobina S. Tá? Então, isso é muito importante. Se eu não tenho à disposição a exsanguínea transfusão no momento que o indivíduo teve o AVC agudo, eu posso fazer a transfusão simples com muito cuidado para não aumentar esse hematócito a ponto de promover uma hiperviscosidade, e depois eu faço a exsanguínea transfusão. Em relação aos adultos, apesar dos dados escassos, a transfusão de troca também pode ser útil para limitar os efeitos do AVC isquêmico.
Mas, e isso infelizmente não existem trabalhos, isso tudo são dados replicados da população pediátrica, e a gente deve lembrar que no AVC hemorrágico, que no adulto também é frequente, a gente tem que monitorar a pressão arterial e o controle de convulsões e fazer a atuação como um AVC hemorrágico numa população que não tenha doença falciforme. E aqui a gente vai falar agora de prevenção secundária, porque uma vez que o indivíduo teve o AVC, como eu mencionei no começo da apresentação, uma vez que ele teve o AVC, ele vai ter uma chance alta de recorrência. E aí esse indivíduo ele entra para um regime de transfusão, e essa transfusão a longo prazo pode promover, como eu falei, aluminização, sobrecarga de ferro. Então existiu esse trabalho publicado pelo grupo do Russell Ware na Blood em 2012, que é o SWITCH, falando sobre a questão, comparando a hidroxiureia versus transfusão, hidroxiureia mais flebotomia versus transfusão e deferazirox, para a prevenção desse AVC secundário e a redução da sobrecarga de ferro. Então foi um trabalho que envolveu 161 crianças e 134 só que foram randomizados 1 para 1. O braço alternativo era hidroxiureia e flebotomia e o braço padrão era transfusão e deferazirox. E vocês devem se lembrar, isso já é um trabalho clássico, as conclusões foram que a transfusão e a quelação permanecem como padrão no tratamento e na prevenção do AVC para crianças, a flebotomia não é superior ao deferazirox na redução da sobrecarga de ferro, e o estudo foi terminado precocemente porque a redução do conteúdo de ferro hepático pela flebotomia não compensou o aumento do risco desse AVC pelo uso da hidroxiureia. Então, com isso, hoje o que a gente tem, um indivíduo que tenha acidente vascular cerebral, uma criança, ela vai continuar em regime de transfusão regular, ou se ela tiver o doador, como eu mencionei, se ela tiver um doador aparentado, ela pode ir para um regime para transplante de medula, por conta da questão das vasculopatias. E a questão da recorrência, esse trabalho clássico da professora Rupert, publicado em 2006, mostrou que a recorrência ela ocorre, né? E o que é importante é que ela é maior naquelas crianças que receberam transfusão simples versus crianças que receberam transfusão de troca nas primeiras 24 horas. Então, por isso que se recomenda a exsanguínea transfusão ou a transfusão de troca para os pacientes que tiveram AVC. E aqui a publicação recente da American Society of Hematology de 2020 é o guideline falando sobre a questão da prevenção, diagnóstico e tratamento da doença cerebrovascular nas crianças e nos adultos, reforçando tudo aquilo que a gente apresentou na nossa apresentação aqui e recomendando Doppler transcraniano no mínimo anual na população de crianças SS e S-beta 0 ou naquelas crianças que não sejam heterozigotos, não SS nem S-beta 0, mas que tenham um grau de hemólise comprovado. Se o Doppler ele é anormal, ele vai para a transfusão regular, 3 a 4 semanas, mantém a hemoglobina S de 30% ou menos e a hemoglobina de 9 gramas por decilitro. Se ela recebeu transfusão por 1 ano, no mínimo, e a família, o médico pretende interromper essa transfusão, é necessário fazer a ressonância e a antirressonância e avaliar se esse indivíduo tem risco reduzido, ou seja, se não tem nenhuma lesão vascular significativa. E aí, com isso, a gente mantém tira a transfusão e mantém a hidroxiureia na dose máxima tolerada. Lembrar que eu tenho que só suspender essa transfusão a partir do momento que eu tiver com a hidroxiureia na dose máxima tolerada. Se o déficit neurológico é agudo, a gente faz a transfusão de troca para, no máximo, não aguardar muito tempo para minimizar a lesão. E se não for possível, a transfusão simples. E uma vez que o indivíduo tem AVC prévio, eu sempre mantenho como prevenção secundária a transfusão com o objetivo de uma hemoglobina S menor que 30 e a hemoglobina maior que 9. E aqui vocês veem a indicação de transfusão, o que a gente mencionou basicamente em relação ao acidente vascular cerebral, tanto agudo, quanto prevenção primária, quanto prevenção secundária. E como é que eu vou proceder para fazer a transfusão de troca ou a transfusão simples? Que eu acho que isso também é muito interessante. Quais os cuidados que a gente tem que ter, como é que a gente deve usar o hemocomponente?
Então, o primeiro cuidado é que a gente tem que evitar a hiperviscosidade sanguínea. O hematócrito não pode ser maior do que 30%, principalmente se a hemoglobina S ainda está alta, se a hemoglobina S ainda é maior que 50%. Porque se eu tenho hiperviscosidade, eu vou ter um aumento da lesão vascular, eu vou ter uma diminuição da oxigenação e eu vou propiciar ter crises vasoclusivas nesse indivíduo. Então, a transfusão de troca versus a transfusão simples versus a transfusão de troca manual, existem vantagens e desvantagens em cada um desses métodos, mas resumindo esse trabalho muito interessante, publicado em 2020 com o grupo da Charme, a doutora Charme, falando que a transfusão de troca, ela tem a seguinte vantagem em relação à transfusão simples. E aqui não é só manual ou automatizada, por aférese. Tanto faz, qualquer uma dos dois métodos diminui a hemoglobina S mais rápido, existe um menor risco de hiperviscosidade, um maior intervalo entre os procedimentos e uma redução da sobrecarga de ferro. E isso vai ser objeto da próxima apresentação. E aqui, esse trabalho muito interessante do grupo italiano, falando como é que eles fazem a transfusão de troca manual, com fórmula, porque a grande questão é a validação. A transfusão de troca existe há mais de 40 anos, vários serviços, vários grupos fazem isso sistematicamente, mas sempre é muito difícil a validação, porque muitas vezes a questão da hemoglobina S eu não consigo controlar o quanto ela subiu, o quanto ela desceu, eu tenho que ficar dosando, e às vezes é mais difícil que esse indivíduo tenha acesso ao exame laboratorial rápido. E muito interessante que essa orientação foi para acesso único. Então as crianças, principalmente com dificuldade de acesso venoso, podem fazer sanguíneo manual com facilidade, não teve nenhum efeito adverso, e ele usou essas duas equações, que basicamente são cálculos relacionados ao volume sanguíneo, da volemia desse indivíduo. Então, por exemplo, lembrar que as crianças têm uma volemia de 75 ml por quilo, já o adulto acima de 40 quilos, no homem 70 ml por quilo, na mulher 65 ml por quilo. Então, usando toda essa questão do cálculo da volemia e do quanto eu vou retirar, é que eu vou fazer o cálculo da hemoglobina S, a porcentagem, e a hemoglobina pós. E aqui, de uma forma bem esquemática, como é que a gente faz em relação à hemoglobina? Se a hemoglobina é menor que 8,5, eu vou fazer só transfusão, como vocês podem ver. Se ela está entre 8,5 e 9,5, eu vou hidratar esse indivíduo primeiro, depois eu vou fazer a flebotomia, que é a retirada do sangue total, depois eu vou transfundir. E assim, à medida que vai aumentando esta hemoglobina no procedimento inicial, eu vou fazendo esses passos e até se ela é acima de 10 gramas por decilitro, eu vou fazer hidratação, flebotomia, retirada do sangue, transfusão, retirada do sangue, transfusão de forma sistemática. Então, e dessa forma, esse trabalho validou a questão da transfusão de troca manual, possibilitando um maior acesso, já que a questão da automatização envolve dificuldade de acesso venoso, envolve custo dos kits, envolve equipe treinada. Então, tudo isso vai dificultar, na maioria dos serviços, a adesão à transfusão de troca. E dessa forma, ela propiciou que você consiga reduzir essa hemoglobina S a valores abaixo de 30% de forma sistemática nessa população estudada. Aqui um exemplo em cima da exsanguínea transfusão, a transfusão de troca manual, embaixo a transfusão aférese, e aqui eu vou lembrar para vocês o Centro Infantil Boldrini hoje tem ao redor de 980 pacientes em acompanhamento com doença falciforme, e desses 37 pacientes tiveram AVC e estão em transfusão. 4 pacientes tiveram Doppler transcraniano anormal e estão em transfusão, ainda não tiveram a retomada para hidroxiureia, porque 2 deles têm a estenose na angiorressonância e 2 ainda não fizeram o exame porque ainda não deu no mínimo um ano de transfusão. Então eu deixo esses números para vocês verem que é possível fazer sim. A gente não faz transfusão por aférese, transfusão de troca por aférese, a gente faz transfusão manual, e com isso a gente consegue controlar os nossos pacientes portadores de doença falciforme. E eu agradeço a atenção e fico à disposição para apresentação, para discussão ao término da apresentação da Sandra Lodista. Muito obrigada.
obrigado, doutora Mônica, pela excelente apresentação. Dando continuidade, eu gostaria de apresentar a próxima palestra, que será da doutora Sandra Logetto. Doutora Sandra é hematologista pediátrica, coordenadora do Departamento de Hematologia Pediátrica do Hospital Sabará, coordenadora do Comitê de Hematopediatria da ABHH e responsável pelo Ambulatório de Hemoglobinopatias do Banco de Sangue de São Paulo. Doutora Sandra apresentará quelação de ferro na doença falciforme. Doutora Sandra, por favor, pode iniciar sua apresentação. Obrigada, professor Fernando, pela apresentação. Também é um prazer estar aqui. Agradeço muito à BHH pela oportunidade de falar sobre esse tema. E, dando continuidade, né, vocês já viram, né, o paciente com falciforme, nós teremos um grupo que vai, sim, precisar de transfusões crônicas de hemácias, vai resultando, assim, na sobrecarga de ferro, então nós vamos ter que fazer o tratamento dessas crianças. Então, o que nós vamos conversar hoje? Como que é a sobrecarga de ferro na doença de falciforme, como que é a terapia quelante, e aquela pergunta que não quer calar, eu sei que eu preciso de uma ressonância para fazer esse controle, mas eu não tenho, o que eu posso fazer? Bom, como que é a sobrecarga de ferro? A gente tem que lembrar que o equilíbrio do ferro no nosso corpo, ele depende do ferro que é excretado tendo que ser igual ao ferro que é acumulado. Então, nós já sabemos que uma unidade de sangue, eu tenho mais ou menos 200 miligramas de ferro, portanto, aquela pessoa que recebe sangue regularmente, ao final de um ano, ela vai receber mais ou menos 140 miligramas por quilo de ferro. Para que ela mantenha esse equilíbrio, ela precisaria eliminar de 0,4 a 0,5 miligramas por quilo por dia de ferro. Então, por exemplo, uma pessoa de 20 quilos teria que eliminar mais ou menos 10 miligramas de ferro por dia, mas nós sabemos que não existe um mecanismo fisiológico de excreção de ferro no nosso corpo, então a nossa perda diária de ferro ela fica em torno de 1 a 2 miligramas por dia, por conta da descamação da pele, mucosas, de perdas sanguíneas, principalmente menstruação nas mulheres. Portanto, esse paciente ele não vai conseguir manter esse equilíbrio e ele já vai apresentar sinais de sobrecarga de ferro depois de mais ou menos 10 a 20 transfusões. A gente compara muito a sobrecarga de ferro na pessoa com anemia falciforme e com a talassemia, e nós vemos que existem diferenças. Então, por exemplo, em relação à sobrecarga de ferro hepática, ela é alta nas duas patologias, mas já o depósito de ferro cardíaco e o depósito de ferro nas glândulas endócrinas, ele é pouco comum na doença falciforme, e na falciforme eu encontro também depósito de ferro renal. Por que poderia essa diferença, já que na talassemia maior o depósito é grande em todos os órgãos? Por que o ferro, então, ele parece ser menos tóxico na anemia falciforme? Pela própria doença, né? A gente sabe que o início das transfusões na pessoa com anemia falciforme ele vai ser mais tardio, ele pode ser esporádico, então isso já reduz a taxa da sobrecarga de ferro. A taxa de hemólise na falciforme ela é alta, então esse paciente ele não tem a eritropoiese ineficaz, como acontece na talassemia, onde essa taxa é baixa. Sem a eritropoiese ineficaz, eu não terei a redução da hepcidina, porque eu não preciso aumentar a absorção de ferro para tentar produzir mais hemoglobina, então eu não vou aumentar essa absorção do ferro. Além disso, na falciforme, nós sabemos que a pessoa vive num estado inflamatório crônico e essa inflamação aumenta os níveis de hepcidina sérica. Consequentemente, essa hepcidina aumentada vai manter o ferro dentro dos macrófagos e isso acaba reduzindo a toxicidade orgânica. Então, nós vemos que os níveis de ferro livre na anemia falciforme são menores. E isso foi comprovado nesse estudo, onde ele fez uma comparação da ferritina sérica em várias doenças com sobrecarga de ferro, como talassemia, mielodisplasia, aplasia, falciforme. Então, você vê que
nesse grupo de pacientes que mantém uma ferritina sérica em torno de 3.000, 3.500, quando eu vou avaliar o ferro lábio, ferro plasmático lábio, que é o ferro livre, eu vejo que na anemia falciforme especificamente, esse ferro é livre, é baixo. Então, nós sabemos que até 0,4 é um valor considerado normal, mas na anemia falciforme, por tudo que já foi comentado, o ferro realmente livre, ele é menor. Bom, então isso significa que a pessoa com anemia falciforme não vai depositar ferro? Não, claro, ela vai sim depositar ferro. Como? Esse aqui é um exemplo, é um caso que foi descrito em literatura, mas ele é um caso de um paciente que fazia transfusão crônica, mas se recusava a quelar. Então, vocês já veem que mesmo a pessoa começando a transfundir mais tardiamente com 13 anos, ao longo dos anos, né, quando esse estudo foi feito, eu tinha 23 anos, foram 10 anos de transfusão sem quelação, a gente vê que o depósito de ferro com T2 estrela cardíaco foi ocorrendo, e como na talassemia, em torno de 21 anos, já era um valor limítrofe de 20, com 23 anos já tinha uma sobrecarga moderada de ferro do coração. E a fração de ejeção do ventrículo esquerdo caiu com 23 anos. Então, isso mostrando o depósito importante no ferro, no coração. O leak, que é o depósito do ferro, foi aumentando no fígado, foi aumentando gradativamente, e a mesma coisa, uma sobrecarga grave, 35 miligramas por grama, com 23 anos. E no pâncreas também, já com 18 anos, essa paciente já tinha intolerância à glicose por depósito. Então, mesmo com essa fisiopatologia da falciforme, se eu transfundir cronicamente e não quelar, ela vai sim depositar ferro mais tardiamente do que na talassemia, mas deposita. E é importante esse depósito? Eu trago aqui 2 estudos de pacientes com óbito, anemia falciforme, com a idade mediana 32, 36 anos, então um óbito precoce nesses pacientes, e avaliando a causa-mortes, o que observou-se? No estudo da França e da Inglaterra, 10% dos pacientes faleceram de cirrose hepática, provavelmente por sobrecarga de ferro, e nesse estudo americano, 7% dos pacientes faleceram por sobrecarga de ferro, por cirrose hepática secundária à sobrecarga de ferro. Então, a morbidade e a mortalidade são altas, então esses pacientes têm que ser tratados. E como eu vou tratar, então? O objetivo da terapia quelante, o meu objetivo tem que ser prevenir o depósito, e não esperar depositar e depois tratar. Então, eu tenho que prevenir esse acúmulo patológico de ferro, iniciando a quelação antes de que esse depósito ocorra, porque uma vez depositado na célula, essa lesão ela pode ser irreversível. E eu tenho que manter o balanço de ferro, sendo que o ferro excretado ele tem que ser maior ou igual ao que o ferro transfundido. E no tecido, eu vou prevenir o dano tecidual, garantindo que a quelação de ferro ela seja constante durante 24 horas para que eu não tenha ferro tóxico circulante. As diretrizes para se iniciar o tratamento, a quelação de ferro na falciforme, elas são semelhantes, então o NIH, ele diz acima de 120 ml por quilo de transfusão, que dá o equivalente a mais ou menos uma ferritina acima de 1.000, e uma sobrecarga de ferro no fígado maior ou igual a 7. Sempre lembrando que o estado inflamatório crônico da anemia falciforme já dá uma ferritina mais elevada, então eu tenho que avaliar bem o início dessa quelação. E a diretriz da Inglaterra dá a mesma coisa, as 20 transfusões, que seriam mais ou menos esses 120 ml por quilo, e um leak maior ou igual a 7. No Brasil, a portaria conjunta do tratamento da anemia falciforme dá como critério para o início de quelação de ferro. Aquele paciente com uma ferritina sérica, ele dá acima de 6 transfusões regulares por ano, uma ferritina sérica acima de 1.000, ou uma biópsia hepática com ferro acima de 3,5, mas não se usa mais a biópsia hepática de rotina, ou uma ressonância com sobrecarga de ferro cardíaca ou hepática. Mas a gente ouve, eu não tenho acesso à ressonância, eu não tenho acesso fácil à ferritina. Então, se realmente esses exames forem difíceis, a minha sugestão esse paciente já está lá com mais de 10, 20 transfusões, eu já vou pensar em iniciar a quelação de ferro, mas o ideal é que nós trabalhemos no nosso serviço para que nós tenhamos acesso à ferritina e à ressonância.
Os quelantes de ferro aprovados e disponíveis pelo SUS para o tratamento da anemia falciforme são os três: a deferoxamina, a deferiprona e o deferazirox. A deferoxamina ela já está aprovada desde sempre, não consegui nem encontrar desde quando ela foi aprovada, é uma medicação muito antiga. A deferiprona foi aprovada para anemia falciforme agora em agosto de 2021, então já está na bula a aprovação tanto para anemia falciforme como outras anemias crônicas que dependem de transfusões, e o deferazirox, que está aprovado desde 2006. Em relação à dose, é a mesma para o tratamento da anemia falciforme ou da talassemia. É importante, quando nós formos prescrever a quelação e indicar o quelante, eu conhecer a minha vida desses medicamentos, porque lembra, eu tenho que garantir que esse paciente fique 24 horas sem ferro livre circulante. Então, só recordando, a deferoxamina é uma medicação muito boa, mas ela tem uma vida muito curta, em torno de 20 a 30 minutos. Então, por isso que, para que ela tenha um efeito bom, se eu for usar imunoterapia, ela tem que ser usada continuamente durante 24 horas, porque a partir do momento que eu retiro a agulhinha da aplicação da desfloxamina, meia hora depois eu já tenho ferro livre circulante. A deferiprona tem uma meia-vida de 3 a 4 horas, então por isso que ela tem que ser dada a cada 8 horas, e a gente vê bem, o paciente recebe a dose, eu consigo manter um ferro livre abaixo de 0,4, mas conforme vai chegando aquelas 8 horas do intervalo, eu posso ter escapes de ferro livre até que tome a próxima dose. Por isso que você fazendo a terapia quelante combinada, deferiprona, com a desfloxamina, eu consigo garantir uma quelação ideal nas 24 horas, porque eu pego a meia-vida da desfloxamina com a meia-vida do deferiprona e eu consigo fazer com que esse paciente, ao longo do dia, não tenha ferro livre. E já a meia-vida do deferazirox, ela é um pouco maior, é de 8 a 16 horas, então vocês veem aqui que eu consigo manter nas 24 horas do dia o ferro livre controlado, então por isso que é um medicamento que eu posso dar uma vez ao dia. Em relação aos estudos, nós não temos estudos iniciais da desferoxamina, até porque é uma medicação de uma época que não existiam esses estudos clínicos, mas no estudo pivotal de registro do deferazirox, a medicação de controle foi a desferoxamina. Então, o resultado, o que nós obtivemos em relação ao ferro hepático? Então, o estudo foi feito comparando o deferazirox com a deferoxamina e o objetivo dele era provar a não superioridade, que eles fossem iguais. Então, avaliando só as pessoas com doença falciforme, que foram 192 adultos e crianças durante um ano de segmento, nós vimos que, independente do deferazirox ou deferoxamina, conforme a dose que esse recebi, então com doses maiores da medicação, eu consigo ter uma redução melhor do ferro hepático, uma redução considerada adequada para o tratamento desses pacientes, e semelhante entre essas duas medicações. O segmento de 5 anos desse estudo, né, depois de um ano do medicamento, o grupo que usava desfloxamina foi oferecido passar para o grupo do deferazirox, e esses pacientes foram acompanhados durante 5 anos, e após esse período, em relação à ferritina sérico, tanto em crianças quanto em adultos, nós vemos que a ferritina, que é essa linha mais escura, se você consegue controlar com redução da ferritina, conforme adequamos a dose, então uma dose boa para esse grupo de pacientes foi em torno de 25 miligramas por quilo do deferazirox, e para o adulto a mesma coisa, nós vimos que a linha escura, que é a ferritina sérica, ela, ao longo do tempo conseguiu-se um controle bom, adequado da ferritina, também adequando a dose, e também para adultos, nesse grupo de pacientes, uma dose boa foi 25 miligramas por quilo dia. Então, esse estudo mostrou que, em relação à eficácia, 5 anos de segmento, o deferazirox foi um medicamento adequado. E em relação também aos eventos adversos, que é importante, nós vemos que, em relação aos principais eventos, náuseas, diarreia, vômitos e dor abdominal, eles ocorreram principalmente no primeiro ano de tratamento, mas que ao longo do tempo esses eventos foram diminuídos. Mas em relação ao aumento da creatinina sérica, a gente vê que existe uma manutenção
da importância desse evento adverso. Então, esse paciente ele tem que ser, sim, sempre controlado dessa função renal, com proteinúria, o ideal seria proteinúria de 24 horas, a função renal, clearance de creatinina, para que seja dada com segurança a medicação. E nós vemos também que aqui, em relação ao clearance de creatinina, ao longo desses 5 anos, não houve aumento desse clearance nos pacientes que estavam em uso do deferasirox. Então, o estudo concluiu que, em longo prazo, não aumenta a toxicidade, não deu evidência de doença renal progressiva, então se mostrou uma medicação segura e eficaz. E nós temos aqueles pacientes que usam hidroxiureia. Então, esse outro estudo em adultos e crianças com a doença falciforme, a ideia era avaliar se a associação deferasirox com hidroxiureia poderia ter algum efeito diferente comparando com aqueles pacientes que só usam o deferasirox. E aqui também nós vimos que, em um segmento de 2 anos de tratamento, a ferritina sérica, que é esse mais claro, no grupo todo houve uma queda importante, também adequando a dose. Então, se a ferritina não está como nós queremos, eu posso ir aumentando a dose, até existe uma dose máxima permitida. E aqui, analisando os 2 grupos, o grupo mais claro é o grupo de pacientes que usou o deferasirox com a hidroxiureia, e a linha escura, o deferasirox apenas, e também nós vemos que a associação com a hidroxiureia não interferiu na resposta positiva em relação ao controle da ferritina. Em relação aos eventos adversos, observou-se pouca diferença entre os 2 grupos, diferenças não significantes. O que se observou mais em relação à possibilidade de neutropenia por conta da hidroxiureia, mas todo o grupo que usou as 2 medicações, os eosinofilos, sempre se mantiveram acima de 2.000 e as plaquetas acima de 150.000. E a única alteração que se observou foi em relação à hemoglobina. O grupo com hidroxiureia manteve uma hemoglobina um pouco menor, de 7 a 8. O grupo usando o deferasirox manteve uma hemoglobina entre 8,5 e 11, mas isso é um efeito esperado até pelo uso da hidroxiureia daqueles pacientes que não usam terapia quinôtica associada. Mas essa diferença de hemoglobina não interfere em termos de toxicidade, de evento adverso, de eu não poder usar essa associação. Então, esse estudo mostrou também que o deferasirox ele foi seguro e eficaz, independente de se usar a hidroxiureia nas pessoas com doença falciforme. Em relação à deferiprona, tem um estudo italiano que comparou 60 pacientes com doença falciforme, foi um segmento de 5 anos, um estudo randomizado 1:1. Os dados demográficos não tinham diferença estatística entre 2 grupos, e observamos o quê? Que ao final de 5 anos, em relação à redução da ferritina sérica, tanto o grupo que usou a deferiprona quanto o grupo que usou a deferoxamina teve uma redução estatisticamente significante no nível da ferritina, mas entre os 2 grupos não houve diferença. Tá? Também era um estudo que queria provar que os 2 medicamentos eram semelhantes. E, em relação aos eventos adversos, não foram diferentes, não se encontrou novos eventos por ser numa doença nova, como a doença falciforme, algum evento a mais do que nós já conhecíamos dos pacientes com a talassemia, e vimos o quê? Que a única coisa o único dado que foi estatisticamente diferente em relação ao controle foi a recusa do tratamento. Então, tivemos mais pacientes com doença falciforme não querendo usar a deferoxamina. Então, isso foi significante. Mas em relação, por exemplo, às reações locais, que acontece na deferoxamina, e dor ou infecção local, não teve diferença. E os eventos que nós observamos com a deferiprona são aqueles que nós já conhecemos, que é dor articular, náusea, vômitos, aumento de transaminases. Então, não encontramos um dado que sugerisse que o efeito da deferiprona na doença falciforme fosse diferente em relação da talassemia. Então, esse estudo concluiu que também é seguro usar a deferiprona nesses pacientes.
E temos um outro estudo, que é um abstract que foi apresentado no ESH de 2019, acredito que seja publicado, que o estudo inteiro deva ser publicado em breve, e foi com esse estudo que foi submetido para aprovação na Anvisa, a deferiprona na anemia falciforme. É um estudo com 228 pacientes. Desses pacientes, 84% tinham doença falciforme, os outros tinham outras anemias crônicas dependentes de transfusão. Foi uma randomização 2:1, uma idade mediana de 16,9 anos. O objetivo desse estudo também era provar a não inferioridade da deferiprona em relação à desferoxamina, em relação à sobrecarga de ferro no fígado depois de 1 ano de tratamento. E esse estudo encontrou os seus objetivos. Tá? A gente vê que a dose usada da deferiprona é a mesma dos pacientes com talassemia, mas em relação à adesão, não houve diferença. Os dois grupos tiveram redução da concentração hepática do ferro, não houve mudança no T2 cardíaco, a redução da ferritina foi eficaz, um caso de granulocitose no grupo que usou deferiprona e 4 de neutropenia no grupo que usou deferiprona. Então, também não tivemos eventos adversos a mais do que nós já esperamos para o paciente que usa a deferiprona. E, após 1 ano que terminou esse estudo, foi feita uma extensão desse mesmo grupo, de 3 anos. Então, aqueles pacientes que estavam usando a desferoxamina, ele foi oferecido para usar a deferiprona. Então, estou totalizando nessa análise 134 pacientes. E a análise do ferro hepático, depois de 3 anos, o que se observa é que o valor médio do grupo dos pacientes em relação ao início de estudo, que era 14,93, que é uma sobrecarga quase grave, grave acima de 15, depois de 3 anos, uma sobrecarga de 10, né? Entre 7 e 15 é considerada uma sobrecarga moderada. Então, a gente vê que em monoterapia, o uso da deferiprona, ela se mostrou eficaz na redução do ferro hepático nas pessoas com a doença falciforme. Bom, mas aí eu tenho que diagnosticar a sobrecarga de ferro, começar o tratamento e fazer o acompanhamento desse paciente. Mas algo que nós ouvimos muito aqui no Brasil, mas eu não tenho ressonância, o que eu faço? Então, nós sabemos que a ferritina sérica ela é muito boa, mas ela acaba sendo importante como um controle ao longo prazo, até porque na anemia falciforme a gente não pode esquecer que a própria doença de base já tem uma ferritina elevada. A saturação da transferrina também me ajuda, a gente sabe aí que saturação acima de 60% já significa que eu tenho bastante ferro livre aí para se depositar nos órgãos, e o ideal seria que todos nós tivéssemos acesso à ressonância magnética, porque é pontual, eu sei exatamente aquele valor de ferro depositado que o paciente tem. Então, já existem publicações mostrando que a ressonância é importante para as decisões clínicas na falciforme. Então, nesse estudo com 84 pacientes, a gente viu que 35% deles, apesar da ferritina aumentada, não houve necessidade de mudar a quelação desse paciente, porque eles não tinham depósito de ferro, não era um depósito aumentado proporcional à ferritina aumentada dessas crianças ou adultos. 6% dos casos houve indicação de descontinuar a quelação porque já não tinha mais nada de ferro depositado. 17% dos casos orientou a aumentar a dose para adequar a quelação. Então, é mais fácil ter a ressonância mesmo. E a gente vê que nesse grupo, com o controle da ressonância, conseguiu-se realmente abaixar a concentração de ferro, né, inicial de mediana de 11,8, final para 7,9, uma ferritina de 348, uma final 476, mas como esse grupo tinha o controle da ressonância, mesmo para esse paciente com 7.000 de ferritina, deu segurança para o grupo fazer o tratamento desse paciente. E isso impactou na quelação correta. Então, a gente vê que nesse mesmo grupo, no início, eu tinha mais ou menos 23% dos pacientes com uma sobrecarga leve no fígado, abaixo de 7, e depois de uma mediana de 4,2 anos, 45% já tinham uma sobrecarga
leve, e proporcionalmente aqueles pacientes que tinham mais depósito de ferro no fígado, houve uma redução com esse controle. Então, o estudo conclui que a ferritina ela tem limitações para avaliar a sobrecarga de ferro na anemia falciforme e a possibilidade da ressonância ajudaria. Mas esse é só um problema brasileiro? Não, a gente vê aqui, é um estudo, é de 2008, mas mostrando que naquela época, onde se falava já muito em ressonância para controle de quelação, nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra, a gente vê aqui que de 199 pacientes com anemia falciforme, só 36,7% tinha a ressonância. Nas crianças aumenta um pouco, aí 46%, mas mesmo assim, nesses países, não tinha esse acesso tão fácil à ressonância para os pacientes. Então, o grupo sugeriu que quando eu não consigo controlar com a ressonância, eu tenho que tentar manter uma ferritina entre 1.000 e 2.500, mais perto de 1.000, e tendo acesso à ressonância, manter um líquido entre 3 e 6 miligramas de grama de peso seco. Esse mesmo grupo, analisando, o que eles observaram? Que 25% desses pacientes faziam transfusão de troca. E que desses 25% que faziam transfusão de troca, quase 30% não necessitavam de quelação. Então, isso é algo, a Mônica comentou um pouco da transfusão de troca, mas é algo que é importante a gente tentar avaliar quais são os nossos pacientes que poderiam fazer uma transfusão de troca, porque isso também ajuda a retirar o ferro desse paciente e a facilitar o nosso controle de quelação. Eu, por exemplo, tenho vários pacientes que não fazem quelação, porque a gente consegue fazer a transfusão de troca neles e eles mantêm sempre uma ferritina baixa e o controle da ressonância normal. Uma outra sugestão de acompanhamento, de diagnóstico e monitoramento da criação de ferro na anemia falciforme, quando eu não tenho acesso à ressonância, é o professor Coates, de Los Angeles, que deu na sua publicação, eu tenho só a ferritina, então eu já começo o primeiro exame quando esse paciente tem mais de 10 transfusões e focando no início da quelação quando eu tenho mais de 1.000 de ferritina. Se esse paciente está quelando, tem mais de 1.700, ele não responde como eu gostaria depois de 6 a 12 meses de monoterapia, eu posso pensar em associar uma terapia quelante combinada. Mas ele mesmo no artigo comenta que o ideal seria eu ter um leak junto, né? A ressonância com um leak para eu ter certeza do que eu estou fazendo. E quando indicaria mudanças na terapia? Então, esse paciente, por exemplo, ele está com uma terapia quelante combinada, abaixo de 2.000 a ferritina, eu posso pensar numa monoterapia, abaixo de 1.000 eu posso pensar em reduzir a dose, ou abaixo de 800, reduzir mais a dose ainda. Mas, é claro, né, você tendo a ressonância do fígado, fica bem mais tranquilo de eu monitorizar esse paciente. Então, ele frisa nesse artigo que, se eu só tenho a ferritina, eu não vou usar um valor isolado, mas sim a tendência dessa ferritina, porque ela pode estar alta hoje, mas no mês que vem abaixa. Então, eu usar essa tendência antes de decidir pela modificação da quelação. E sempre dosar antes das transfusões, para não ter interferência daquela bolsa de sangue que o paciente está recebendo. Mas eu ainda falo que o ideal é que nós trabalhemos o nosso serviço para que nós tenhamos essa ressonância. Então, assim, o SUS, ele disponibiliza o procedimento da ressonância. Esse procedimento ele está incluído na portaria que orienta a quelação de ferro nos pacientes. Então, existe o valor, tem um código na tabela, tem um valor de preço na tabela. Então, usando esses códigos, colocando esse código no pedido, tem como o colega da radiologia fazer a ressonância para eu dosar o ferro, medir o ferro no fígado, o médico o ferro no coração. Mas se eu não fizer um pedido explicando o que eu quero, ele não vai saber. Com esse código, ele vai fazer uma ressonância de abdômen, uma ressonância de coração e vai fazer o laudo habitual dele. Então, o ideal é que seja especificado no pedido por que eu estou pedindo isso, que eu quero uma ressonância com T2 estrela para o fígado ou para o coração, só que lembrando que na falciforme o coração é mais difícil ele fazer o depósito, e, se possível, entrar em contato com um colega
colega do serviço que vai fazer a imagem já explicar o que eu quero. Esse único contato, ele já vai saber. Bom, quando chegar um pedido meu, ele já sabe o que é para fazer. Existem dados do Ministério mostrando que nas pessoas com anemia falciforme, né, mostrando o número, esse aqui é um dado de 2014 a 2018, esse aqui é em número absoluto, então você vê que proporcionalmente nós temos muito poucos, se nós somarmos aqui, não vai dar o número de pacientes com falciforme em uso de quelação de ferro, a maioria desses pacientes estão fazendo entre 10 e 19 anos, mas temos distribuído por todas as faixas etárias, mas um dado importante, que quando a gente abre mais esses estudos, esses dados, nós vemos que o número maior de ressonância que está sendo pedido para a anemia falciforme é de coração. É quase o dobro do que é pedido de fígado. Então, a gente tem que lembrar, a falciforme, que está começando a quelação e que faz uma quelação correta, para mim é mais importante a ressonância do fígado. Eu não tenho tanta necessidade de fazer isso, a não ser que esse paciente já transfunda há muito tempo, tem uma ferritina extremamente alta, mas se eu tenho a dificuldade de acesso daquela ressonância, pelo menos a do fígado é que eu preciso pedir naquele início para poder orientar o meu tratamento e a minha quelação. Então, concluindo, né? Então, nós temos, sim, pacientes com doença falciforme que vão precisar de transfusões crônicas de hemácias e, consequentemente, terão a sobrecarga de ferro. E esse excesso de ferro ele vai ter que ser eliminado com a terapia quelante de ferro, que ela vai ser individualizada e monitorada individualmente. A ressonância ela vai permitir um manejo adequado da dose da quelação do ferro, mas se realmente eu não consigo esse acesso, mesmo sabendo das limitações da ferritina, eu posso tentar fazer esse acompanhamento, mas nunca usando um valor isolado, mas sim a tendência dessa ferritina e sempre fazendo a coleta antes de cada transfusão, porque aí sim eu terei um valor mais fidedigno daquele paciente e lembre sempre avaliando se esse paciente teve alguma crise dolorosa, uma crise de falcização nesse período, que também aumenta a ferritina, se ele teve algum processo infeccioso, principalmente nas crianças, se ele teve alguma intercorrência nesse período que possa justificar também um aumento da ferritina. Obrigada pela atenção de todos e me coloco aqui à disposição para as perguntas e para a discussão. Deixa eu ligar o microfone. Muito obrigado, doutora Sandra, pela excelente apresentação, extremamente elucidativa. Eu creio agora que nós entramos na outra parte do nosso webinar, que é a parte de interação e perguntas. Fiz menção inicialmente, nós temos um local aí na plataforma que vocês podem fazer questões para os nossos apresentadores. Eu aqui tenho acesso a essas perguntas e até o momento nós não temos nenhuma pergunta aqui feita. Eu vou aproveitar a oportunidade, então. Eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta geral para a doutora Mônica. Mônica, quer dizer, os dados que você mostrou, os dados conhecidos, mostram que o Doppler é fundamental hoje no tratamento da doença falciforme. Qual é a situação? Você tem informações sobre qual é a situação no Brasil? Quanto você acha, percentualmente, das crianças têm oportunidade de fazer o exame? Quantos não têm? E se não tem, por quê? Qual que é a sua visão disso? Então, esses dados, inclusive, do Estado de São Paulo, em relação, eu vou falar primeiro sobre o Estado de São Paulo e depois os outros estados. Alguns estados têm uma adesão muito boa ao Doppler transcraniano. Pernambuco, por exemplo, em mais de 70% das crianças
da faixa etária que tiveram acesso ao Doppler transcraniano, Minas Gerais também, Rio de Janeiro, que são serviços que tradicionalmente já envolveram a pesquisa clínica no uso do Doppler transcraniano. Eles têm muitos anos de uso desse Doppler transcraniano, desde as publicações iniciais, e acabou tendo esse maior número. Outros serviços têm dificuldade, às vezes em relação ao acesso ao aparelho, porque a gente tem, muitas vezes, o Doppler transcraniano, ele pode ser com imagem ou sem imagem. O tradicional, que foi validado pelo grupo STOP 2, é o Doppler transcraniano sem imagem. Então, ele é habitualmente feito por neurologistas, a formação é neurologistas ou médicos treinados para isso, né? Em Minas Gerais, por exemplo, a doutora Célia, que eu apresentei o trabalho deles, ela fez treinamento com o Adams no serviço dele há muitos anos atrás. Então, eu acho que uma primeira dificuldade é o acesso ao exame. Então, e isso não é, infelizmente, não é uma realidade só do Brasil. Vocês viram no trabalho do pós-stop, que também nos Estados Unidos também tem essa falha, né? Mas, no estado de São Paulo, por exemplo, que a gente discutiu, a taxa de adesão do Sistema Único de Saúde, tá? Pela sistematização, era baixa. Só que a gente conversando com os vários colegas naquela reunião, se viu que muitos fazem o exame, mas não é cobrado pelo CIASUS. O código que é cobrado não era cobrado de forma adequada, era vinculado à pesquisa clínica. Então, eu acho que a questão, já houve uma melhora significativa do acesso ao Doppler transcraniano para as crianças. Isso por quê? Porque existe uma redução da incidência do AVC nessa população pediátrica, mas ainda não está dentro do que a gente considera ideal. Mesmo no próprio Boldrini, que a gente tem acesso, existe um profissional dedicado a isso, neurologista, que faz, muitas vezes as crianças faltam, tem que ser remarcado esse exame, então é uma busca ativa sistemática. Mas o fato de usar a hidroxiureia precocemente, e isso é um outro dado importante, com certeza a gente vai ter a oportunidade de ter crianças mais precocemente não tendo lesões vasculares. Então, isso também vai ajudar no impacto, até na alteração ou não do Doppler transcraniano. Mas eu ainda acho que a gente tem um bom caminho a percorrer para que a população pediátrica brasileira tenha acesso total ao Doppler transcraniano. Isso a nível global, a nível Brasil, né? A gente tem vários centros dedicados a isso, mas ainda tem centros que são dependentes de pessoas que fazem naquele momento, depois não entra na sistematização, não entra na rotina. Então, isso é significativo. Acho que nós, hematologistas pediátricos, temos a obrigação de sistematicamente proporcionar o Doppler transcraniano para as nossas crianças, né? De uma forma ou de outra, para que realmente a prevenção do AVC ocorra. Obrigado, Mônica. Bom, estão chegando a várias questões. Uma delas, eu acho que é para vocês duas. Eu gostaria que vocês comentassem as questões práticas de acesso venoso e acesso à quelação. Comentar mais sobre as dificuldades. Eu começo, então, pelo acesso venoso e a Sandra fala da quelação. Pode ser, Sandra? Pode. A questão do acesso venoso realmente é uma dificuldade nas crianças, por isso que cada vez mais se propõe fazer sanguíneo, transfusão de troca manual com um acesso único. Então, você hidrataria a primeira criança, depois faria a retirada, a flebotomia, depois faria a transfusão, porque muitas vezes tem crianças que acabam precisando de catéter totalmente implantado, né? E isso é muito complexo, porque você acrescenta uma morbidade em relação a infecções e trombose nessa população de pacientes, que eles vão ter mais chance de ter infecções pelo uso do catéter e mais chance de ter trombose. Então, o acesso venoso de forma prática, é óbvio que a gente tem que fazer a transfusão no caso de prevenção primária, que eu acredito que seja
porque não é por um prazo, digamos, pontual. Eu vou fazer no mínimo 1 ano transfusão e depois, se eu já introduzir a hidroxiureia, faço chegar à dose máxima tolerada, que às vezes pode demorar mais 1 ano. Então, são 2 ou 3 anos de uso de transfusão nessas crianças. Então, e colocar um catéter para usar 2 ou 3 anos, muitas vezes, no serviço público, que eu acredito que seja a questão que a pessoa levantou, é sempre mais difícil, né? O acesso ao catéter totalmente implantado. Tem a questão do PIC, que hoje está cada vez mais disponibilizado, e que alguns serviços conseguem pelo Sistema Único de Saúde, mas às vezes também não conseguem. Então, eu concordo que a transfusão de troca ela tem que ser buscada com acesso único mesmo, porque já pegar uma veia numa criança, por exemplo, de 2 anos, 2 anos e meio, não é fácil. Eu trabalho no hospital pediátrico e cuja a equipe é treinada para isso. Mas vou te dar o exemplo de, às vezes, a gente precisa dessa mesma criança internar num hospital que não tem esse tipo de acesso, que não tem essa facilidade, e tem muita dificuldade, porque a criança pequena é mais difícil do acesso venoso. Então, realmente, de forma prática, eu não acho que tenha que colocar o catéter, assim, mas se eventualmente for a única forma que a gente possa fazer essa criança receber transfusão de troca ou transfusão simples, aí não tem outra forma que não seja colocar o catéter. Bom, em relação às dificuldades de quelação, então, vamos começar. Existe uma portaria ministerial que preconiza que o paciente, universalmente, tenha acesso aos 3 quelantes. Então, a solicitação seria por LME, e você pode pedir os quelantes e leva na farmácia de alto custo. Aí, aqui em São Paulo, a gente não tem tanto problema, mas eu vejo isso acontecer muito em outros estados. Então, por exemplo, a descrição, o protocolo de quelação do Ministério, ele cita só os quelantes. Então, por exemplo, mas ele não fala de quando você faz terapia quelante combinada, que doença você usa qual, como você pode manejar esses quelantes para o paciente. Então, o que a gente, às vezes, já vi vários colegas comentando que, mas aqui não aceita a terapia quelante combinada, mesmo que o paciente tenha indicação, eu só posso escolher um quelante. Ou então, por exemplo, o Deferazirox, ele é considerado pela portaria como 1A. Então, o 1A é o federal, é o governo federal que fornece. A deferiprona e a deferoxamina são consideradas 1B. Então, quem tem que fornecer é o Estado. Então, a gente vê isso também, às vezes, o Estado tem o Deferazirox, porque é o governo que dá, mas não compra a deferiprona nem a deferoxamina, porque seria o Estado compraria o quelante e, conforme ele vai disponibilizando, o federal vai reembolsando. Então, o Estado acaba não fazendo essa compra e aí deixando só o Deferazirox para o governo federal comprar, e acaba disponibilizando somente esse quelante. E, às vezes, principalmente na talassemia, a gente usa muita terapia quelante combinada. Então, às vezes, eu preciso da deferiprona, eu ainda preciso do Deferazirox, e, em alguns estados, o paciente pode não ter acesso. Uma dificuldade que nós temos com a deferoxamina é a bombinha, né? Que é uma medicação excelente, mas que necessita de uma bomba de infusão que nós não temos acesso no Brasil. Então você tem a medicação disponibilizada, mas não tem como aplicar. Então, isso acaba realmente dificultando o acesso àquela ação. A minha sugestão, assim, os locais que têm essa dificuldade,
tentar conversar com o gestor, explicar. Existe o protocolo da Federação Internacional de Talassemia, que detalha muito bem as várias possibilidades, os vários cenários de quelação. Nós fizemos um manual de orientações pelo Ministério da Saúde do Brasil, na época do CAT da talassemia, que também coloca os diferentes cenários possíveis de quelação. Então, assim, existe vasta literatura, existe uma publicação que nós fizemos também pela Abrasta, também detalhando como fazer a quelação. Então, talvez tentar, com essa literatura, mostrar para o gestor que, tudo bem, no protocolo não está escrito, mas existe literatura farta provando que é necessária, sim, terapia quelante combinada. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade no Brasil, mas acho que depende da gente tentar articular com os gestores para tentar reverter essa situação. Porque, como eu falei, aqui em São Paulo, a gente não tem esse problema, mas a gente encontra muito isso em outros estados. O nosso tempo está terminando, mas nós temos várias perguntas. Então, vamos tentar ao máximo responder para a gente ver se conseguimos esclarecer aqui nossos colegas que estão participando. Primeira pergunta para a Mônica, doutora Mônica. Como vocês estão enfrentando a questão da aloimunização nas crianças em transfusões crônicas? Então, esse é um aspecto importante que eu acabei não mencionando, só en passant. A aloimunização, realmente, a gente está enfrentando na nossa população. A gente começa a transfusão com a pesquisa com a fenotipagem RH, que é o KID-DUF. Então, a gente protege esses indivíduos para esses 4 antígenos mais imunogênicos, e mesmo assim, principalmente na adolescência e nos adultos jovens, eles vão acabar apresentando variantes, eles muitas vezes têm variantes, e acaba apresentando anticorpo da população RH, ou mesmo outros anticorpos do tipo S, M, N ou até DUF. E com isso a gente tenta sempre fazer a transfusão o mais compatível possível. Em relação à população que faz transfusão crônica por prevenção primária, a gente não expõe, se não tem aquele sangue naquele momento, a gente programa o atraso de 1 ou 2 dias para ver se consegue. É lógico que na pandemia todos nós estamos enfrentando dificuldades de abastecimento, redução da doação de sangue, mas a gente faz dessa forma. Uma questão que a gente tem que se preocupar é a hiperemólise, que é quando você tem uma hemólise importante após a imunização, né, principalmente nos pacientes com doença falciforme, e aí a gente pode usar corticoide ou imunoglobulina, ou, que é o que a gente mais usa, e às vezes até eritropoetina. Então, não sei se era isso que a pessoa queria. Se quiser mais detalhes, tem meu e-mail, e aí a gente conversa. Genotipagem, Mônica? Nós usamos também a genotipagem, a genotipagem ela é feita principalmente na população, o acesso não é tão fácil, né? Aqui na Unicamp nós temos esse acesso, porque existe esse grupo maravilhoso que sempre fez genotipagem, então a gente tem tanto para a população com doença falciforme, quanto para a população de talassemia, a gente tem genotipagem, mas outros serviços não têm. Então, é algo para se trabalhar, de ter a genotipagem disponível para a população de pacientes dependentes de transfusão crônica, tanto falciforme, talassêmico, enfim, todos eles. Eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. Obrigado. Sandra, paciente com doença falciforme dialítico, sua experiência com deferazirox, e em seguida, é a mesma para você também. Como que você faz na prática a triagem para ver se uma criança tem excesso de ferro? Na sua prática. Bom, a minha prática de um paciente renal transplantado, na verdade, em diálise, ele acabava, ele usava o deferoxamina. Mas na época foi feita uma extensa, a gente discutiu bastante, e houve opiniões de ele já está em diálise mesmo, então não teria problema
ele já não tem o rim, então não teria mais o que ser lesado pela medicação, mas especificamente esse paciente usava a deferoxamina. Eu sou muito privilegiada, porque eu consigo controlar todo mundo com ressonância. Mas assim, também não foi fácil, foi atrás, foi achar as pessoas, foi conversar, foi fazer entender a necessidade do exame. Então, hoje, porque, por exemplo, hoje a ressonância do fígado tem, para avaliar ferro hepático, ela tem uma incidência alta até por conta da hemocromatose hereditária. Então, se eu estou pensando que no falciforme eu preciso mais do fígado, então o radiologista ele já sabe fazer, ele já faz a imagem do fígado. O que a gente tem que conversar, olha, não é Rennes que eu quero, é o T2 estrela. A máquina hoje, ela já vem com o programa para o T2 estrela. E nós sabemos que tem vários médicos que trabalham no SUS, na área de imagem, que têm experiência também com isso, porque eles trabalham também em serviços privados. Então, é que eu falo, dá trabalho, dá, porque a gente vai ter que ir atrás, descobrir quem é, conversar, fazer a pessoa entender da importância. Mas, assim, a minha prática é enviesada, porque todos os meus pacientes eu tenho a ressonância hoje. Acho que uma última pergunta aqui para a Mônica, doutora Mônica. Na Bahia, fazemos Doppler para todos HBsC, mas a incidência de exames alterados é baixíssima. O que você poderia falar sobre a prevenção primária de AVC em pacientes com doença falciforme SC? Uma pergunta que veio de alguma colega nossa da Bahia. Sim, muito boa pergunta, porque, inclusive, o guideline americano que eu mencionei de 2020, ele fala que se o indivíduo com SC não tiver componente hemolítico, ele sugere fazer Doppler transcraniano, ele não recomenda, diferentemente do SS, do S-beta 0 ou até mesmo do SD, por exemplo, que tem um grau de hemólise importante, né, outros heterozigotos. Então, realmente, o SC, inclusive tem um estudo SCATE, que foi conduzido pelo grupo da Jane Hanks, que não viu tanto alteração do Doppler transcraniano na hemoglobinopatia SC. Né? Então, do jeito que tem SS, S-beta 0, ou mesmo SD, que a gente sabe que também é uma heterozigose com um grau de hemólise maior. Né? Então, eu acho que a gente tem que publicar mais, porque a questão do SC, não falo nem só em Doppler transcraniano, em outros aspectos, ele é diferente da doença falciforme SS e S-beta. E a gente, muitas vezes, não sabe, principalmente na população pediátrica, ou mesmo na população adulta, quais são as complicações que o SC vai ter. Não as clássicas, mas será que eles vão ter outras complicações relacionadas à doença falciforme em relação à vasculopatia, que eu quero dizer? Né? Então, o Doppler transcraniano é sugerido no grupo americano, mas eu acho que a gente tem que fazer, se houver a disponibilidade, fazer para todos, e aí ir monitorando e publicando, para que a gente possa adquirir experiência com a experiência dos outros, né, com os vários grupos. E ainda mais na Bahia, né, como ela mencionou, ela está fazendo sistematicamente SC, então acho que vale a pena. Mas realmente, eu também não tenho nenhum paciente SC, eu também faço, que tem alteração do Doppler transcraniano. Nesse momento, lógico, eventualmente pode vir. Certo, Mônica. E por fim, Sandra, é uma observação só. Você comentou o Deferazirox e o aumento na creatinina. Uhum. Eu só queria... A nossa experiência em adultos tomando Deferazirox, mais média de idade de 50 anos, é muito problemática. Mais da metade tiveram níveis aumentados de creatinina e tiveram de ser retirados daquela ação. Eu creio que isso é diferente entre criança e adulto, mas em pacientes com doenças falciforme adultos, o manejo de relação com Deferazirox nos parece problemático. Isso foi até publicado pelo Dr. Sara. Não sei se você quer comentar alguma coisa, e aí nós encerramos. Eu acho que assim, realmente bem possível, porque nós sabemos que o adulto que a doença renal no falciforme ela vai piorando com a idade, né?
E se o medicamento também pode dar uma lesão renal, eu acredito que seja bem razoável mesmo essa diferença. Agora, a criança ela ainda está com o seu rim normal, né? Por isso que eu falo, se for usar, a gente tem que ficar muito de olho no controle para qualquer sinal de toxicidade. Agora, por outro lado, eu não sei, né? Eu espero realmente que com as crianças usando a hidroxiureia hoje, quando elas se tornem adultos, elas tenham menos doença renal, tenham menos doença de tudo, como elas têm chegado hoje, adultos, que é uma geração que não tinha hidroxiureia. Espero que aumente, mas realmente tem todo o seu racional, o adulto com falciforme não tolerar tão bem. Tá ótimo. Agradeço novamente, em meu nome, em nome da BHH, da Chiesi, a participação das nossas palestrantes, doutora Mônica e doutora Sandra. Muito obrigado a todos por essa excelente noite discutindo um problema tão importante para os pacientes com doença falciforme e talassemia no Brasil. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado.